Capítulo 5, parte 2. Sem resultados positivos? Um jovem andava em busca de conselhos, pois queria estar cheio do Espírito. Ele estava tendo dificuldades. O pastor perguntou: "Você já entregou sua vida por completo a Jesus?" Ele respondeu: "Não acho que por completo." "Muito bem", disse o pastor. "Então não adianta nada orar para estar cheio do Espírito, até que sua vontade esteja completamente entregue a Deus. Você gostaria de fazer isso agora?" "Não consigo", respondeu. "Está disposto a deixar que Deus o faça por você?" "Sim", ele disse. "Então peça a Deus que o faça." Ele orou: "Ó Deus, livra-me de minha própria vontade. Ajuda-me a entregar-me por completo à tua vontade e a me submeter a ela. Peço isso em nome de Jesus." Em seguida, o pastor perguntou: "Deu certo?" "Acho que sim", disse o jovem. "Eu pedi a Deus que fosse feita a vontade dele, e eu sei que ele me respondeu e que me deu o que eu pedi." 1 João 5, 14 e 15. "Sim, deu certo, pois minha vontade tinha sido submetida pela dele." Logo o pastor disse: "Agora ore pelo batismo do Espírito Santo." Ele orou: "Ó Deus, me batize agora com o teu Espírito. Te peço em nome de Jesus." Ele recebeu sua resposta imediatamente ao entregar sua vontade a Deus. Atos dos Apóstolos, página 20. A grande diferença entre o antes e o depois. Apesar de saber há muito tempo sobre as orações com base em promessas e até mesmo orá-las em situações específicas e ter experimentado respostas maravilhosas, por muitos anos eu pensei que seria suficiente apenas pedir o Espírito em oração sem depender de promessas específicas. Eu sei que muitos pensam o mesmo. Não quero dizer que isto é algo ruim, mas ao olhar para a minha experiência pessoal, me arrependo de ter orado sem promessas específicas. Por alguns anos eu tenho orado diariamente com promessas específicas para receber o Espírito Santo. Depois de orar, tenho a segurança de que estou cheio do Espírito conforme o meu pedido. Através de uma experiência que aconteceu no dia 28 de outubro de 2011, me dei conta da grande diferença que isso causou em minha vida. Minha relação com Deus tinha se tornado mais íntima e Jesus havia se tornado mais importante para mim desde que eu havia começado a orar com promessas. Isto não é apenas um sentimento subjetivo. Também posso ver essas mudanças nos seguintes aspectos. 1. Ao ler a Bíblia, eu frequentemente descubro novas verdades de encorajamento. 2. Posso permanecer vitorioso na batalha contra a tentação. 3. Meu tempo de oração se converteu em algo precioso e cheio de alegria. 4. Deus responde muitos dos meus pedidos. 5. Tenho mais alegria e ousadia, Atos 4:31, para falar aos outros de Jesus. 6. Me alegro em saber que me tornei mais sociável. 7. Vivo feliz pela graça de Deus e me sinto seguro em suas mãos. 8. Nos tempos difíceis, Deus me sustém e me fortalece de maneira maravilhosa. 9. Reconheço os dons espirituais que Deus tem me dado. E 10. Parei de fazer críticas. Me sinto incomodado ao escutar outros criticando. A mudança aconteceu de forma silenciosa. Só percebi depois de ter passado um tempo orando diariamente pelo Espírito Santo, baseando-me em promessas bíblicas.
Desde então, tenho experimentado um tipo diferente de cristianismo. Antes disso, minha experiência com Deus era trabalhosa e difícil, mas agora encontro alegria e segurança. Lamento minhas perdas pessoais devido à falta do Espírito Santo. Lamento as perdas em meu casamento, família e as perdas nas igrejas nas quais eu servi como pastor. Quando me dei conta disto, pedi ao Senhor que me perdoasse. Infelizmente, é verdade que não podemos guiar ninguém por um caminho que nunca trilhamos. Também devemos nos lembrar que as deficiências espirituais dos indivíduos diminuem ou se multiplicam na família e na igreja de acordo com a quantidade de membros. Eu gostaria de compartilhar alguns pensamentos a fim de que outros não cometam os mesmos erros que eu cometi. 2 Pedro 1, 3 e 4 diz que através de uma relação íntima com Jesus podemos nos tornar participantes da natureza divina, através de suas grandiosas e preciosas promessas. Isso também significa que o Espírito Santo nos é concedido através de promessas. As promessas podem ser comparadas a cheques em branco. Podemos retirar dinheiro de uma conta ao apresentar um cheque assinado pelo dono da conta. Como filhos de Deus, João 1,12, podemos fazer saques usando cheques, promessas, assinados por Jesus. Não nos serviria de nada apresentar nossos próprios cheques, mesmo que fossem feitos por um artista. Precisamos de cheques que foram assinados pelo dono da conta. Existe outro motivo pelo qual podemos nos animar e orar baseados em promessas: o poder da palavra de Deus. Porque Jesus, quando estava na cruz, orou 3 vezes, utilizando versos dos Salmos? Porque ele se defendeu das tentações de Satanás no deserto, utilizando versículos bíblicos? Mateus 4, 7 e 10. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus, o Criador, sabia que havia poder na palavra de Deus. Em cada mandamento, em cada promessa, está o poder, sim, a vida de Deus, pelo qual o mandamento pode ser cumprido e realizada a promessa. Parábolas de Jesus, página 11. Que declaração maravilhosa! O poder de Deus e sua vida estão em todas as promessas. Quando oramos baseados em suas promessas, estamos utilizando a palavra de Deus. Isto está escrito sobre a sua palavra. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará vazia. Isaías 55, 11. Eu pretendo clamar pelo Espírito Santo somente através de promessas. Ao orar desta maneira, posso estar seguro, pois tenho a certeza, através da promessa encontrada em 1 João 5,15, de que receberei o Espírito Santo. E sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que temos o que dele pedimos. Quando oro sem estar firmado em uma promessa, apenas posso desejar que Deus atenda ao meu pedido. É melhor investir nosso tempo em orações baseadas em promessas e ter um dia abençoado, do que ao fim do dia reclamar sobre nossas falhas e pedidos não atendidos. Recebi um e-mail que foi escrito com muita alegria. Nunca pensei que fosse possível ver uma diferença tão grande ao orar pedindo pela direção de Deus durante o dia, baseado em suas promessas, ao invés de orar com minhas próprias palavras. As promessas sempre foram muito importantes para mim. Sempre acreditei nelas, mas nunca havia rogado por elas diariamente. Minha vida com Jesus tomou uma dimensão mais profunda, mais alegre, mais confiante e mais serena. Agradeço a Deus por isso.
Por essa razão, decidi compartilhar um exemplo de uma oração sobre o derramamento do Espírito baseada em promessas. É importante que aprendamos a orar tendo a palavra de Deus como fonte, de maneira que depois de orar, possamos ter a segurança de que recebemos o Espírito Santo. Recebemos o Espírito Santo quando cremos em nossa oração. Exemplo de uma oração firmada nas promessas sobre a renovação diária através do Espírito Santo. Pai Celeste, venho diante de Ti, em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. O Senhor disse, dá-me o teu coração, em Provérbios 23, 26. E quero fazê-lo agora, entregando-me por completo a Ti, com tudo o que sou e tenho. Te agradeço, pois sei que já respondeste esta oração de acordo com a Tua vontade, porque a Tua palavra diz que se pedirmos de acordo com a Tua vontade, podemos saber que teremos nossa oração respondida. 1 João 5,15. Tu também dizes que todo aquele que vier a Ti jamais será rejeitado. Em João 6,37. Jesus disse, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Lucas 11,13. O Senhor também disse que dará o Espírito Santo àqueles que crerem nele. João 7, 38 e 39. Àqueles que lhe obedecerem, àqueles que permitirem-se ser renovados pelo Espírito. Efésios 5, 18. E àqueles que caminharem em Espírito. Gálatas 5, 16. Este é o meu desejo. Por favor, faça esta obra em mim. Por esta razão, Pai, te peço com todo o meu coração que me dê o Espírito Santo hoje. Sabendo que esta é a sua vontade, eu desde já te agradeço por me dar o teu Espírito neste momento. Agradeço-te também porque recebi teu amor divino. Tua palavra diz, porque Deus derramou o seu amor em nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Romanos 5:5, Efésios 3:17. Quero falar como o salmista. Eu te amo, ó Senhor, minha força. Salmo 18:1. Obrigado, porque posso amar ao meu próximo através do seu amor. Obrigado, porque através do Espírito Santo o poder do pecado sobre mim foi quebrantado. Por favor, guarda-me e protege-me do pecado e deste mundo hoje. Livra-me do mal e não me deixe cair em tentação, e quando necessário, livra-me de mim mesmo e de minha natureza corrupta. Por favor, ajuda-me a ser testemunho vivo. Eu te agradeço e te louvo por ouvir a minha oração. Amém. Jesus quer viver em nós através do Espírito Santo. 1 João 3:24, João 14:23. Ellen White disse, a influência do Espírito Santo é a vida de Jesus Cristo na alma. Adventist Bible Commentary, volume 6, página 1112. O poder que mudou Pedro, Paulo e a muitos outros está também disponível para nós. Que Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, conforme as riquezas de sua glória. Efésios 3:16. Estar cheio do Espírito Santo é a chave para ter uma vida cheia de alegria, poder, amor e vitória sobre o pecado. Onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. 2 aos Coríntios 3:17. Uma mensagem que recebi dizia o seguinte: muitos membros da igreja oram diariamente a oração sugerida anteriormente em duplas. Eu tenho orado com uma amiga faz 5 meses.
Tudo está melhorando na área pessoal, no lar, em nossos relacionamentos, no matrimônio e na espiritualidade da igreja. Todos os problemas estão se solucionando, não de uma forma conflituosa, mas de forma natural e serena. Estamos surpresos e vemos isso como resposta direta de Deus. Podemos sentir que Ele está em nossa vida. Será que uma pessoa pode permanecer espiritual? Sim, se nós não permitirmos que uma atitude incrédula tome conta de nós, estaremos respirando espiritualmente, expirando ao confessar nossos pecados e inspirando ao usar o amor e o perdão de Deus. Isto renovará a nossa fé e os nossos clamores em favor do derramamento do Espírito. Esta relação é semelhante com a que temos com nossos filhos. Quando um de nossos filhos é desobediente, ele continua sendo nosso filho, porém sentimos que isso afeta nossa relação. Pode ser que a criança não queira nem nos olhar nos olhos. Esta alteração no relacionamento se corrige através da confissão. Mesmo depois de muito tempo, uma pessoa pode voltar a se tornar carnal. A Bíblia nunca disse, uma vez salvo, sempre salvo. Nossa natureza pecadora existe. Nenhum dos apóstolos e profetas declarou jamais estar sem pecado. Atos dos Apóstolos 314. Através de uma vida com o Espírito Santo e com Jesus em nosso coração, o poder do pecado se rompe de maneira que podemos ter uma vida cristã feliz e sólida. Nossa justificação se baseia só em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. 1 Coríntios 1, 30 e 31. Se nós nos tornarmos carnais novamente, devido à nossa constante negligência espiritual, ou por falharmos na respiração espiritual, podemos ter a certeza de que o Redentor nos espera compassivamente. É importante saber como podemos ser renovados pela graça de Deus e como conservar uma vida espiritual saudável. Ninguém deve permanecer carnal. Como indivíduos e como igreja, devemos recordar o que Rand Maxwell disse. Por acaso pensamos que a ressurreição da Igreja de Deus da morte espiritual pode acontecer sem esforço? Ter uma vida em plenitude na terra, ter a vida eternal, a salvação de muitas pessoas e nosso agradecimento pelo sacrifício de Jesus. Tudo isso faz nossos esforços valerem a pena. Nosso foco principal deve ser o esforço para nos reunir com nosso Senhor pela manhã durante o nosso tempo devocional, pois é ali que Ele nos encherá de poder. Podemos ler o seguinte texto sobre o apóstolo João. Dia a dia seu coração era atraído a Cristo até perder de vista a si próprio pelo amor ao Mestre. Seu temperamento ressentido e ambicioso cedeu ao poder modelador de Cristo. A influência regeneradora do Espírito Santo renovou-lhe o coração. O poder do amor de Cristo operou a transformação do caráter. Este é o resultado certo da união com Jesus. Quando Cristo habita o coração, transforma-se toda a natureza. Caminho a Cristo, 73. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Salmo 119, 18. Obrigado, Pai, por guiar-me e porque eu posso dizer, eu me regozijo na tua promessa como alguém que encontra grandes despojos. Salmo 119, 162.